Saúde Mental, com o psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano. Muito bem, Cláudio Márcio Salviano, ele que é psicólogo clínico e palestrante conosco aqui na programação da Auriverde. Salviano, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Auriverde. Bom, hoje nós vamos falar do casamento, se é um desafio ou não nesses dias atuais. Eu já começo perguntando para você, Salviano, por que tantos casamentos estão começando com tanta paixão e terminando com tanto sofrimento, traição e separação? O que a psicologia tem a dizer sobre isso, Salviano? Esse é um assunto bem amplo, né? Mas a gente entende que no início de um relacionamento é muito comum vivermos o chamado estado de paixão romântica, né? Isso é marcado por um turbilhão assim, de informações e um turbilhão hormonal também. É dopamina, é serotonina, é ocitocina, tudo isso são substâncias do cérebro, né? São neurotransmissores que é liberado durante essa paixão, né? Gera aí um encantamento, uma euforia. Esse é o estado assim alterado da consciência emocional. Porém, o que a gente vê com o tempo, né, esse encantamento ele tende a ceder espaço para alguma realidade, né? E aí começa-se a ver defeitos, começa-se a ter as frustrações e os desafios, né, de uma convivência. Então, o problema é que muitas pessoas confundem a paixão com o amor maduro. E aí entra a questão também do ego, né? Quando o ego entra em cena, os desejos desenfreados, por exemplo, a pessoa ela quer ser atendida, sempre elogiada, sempre satisfeita sexualmente. E inicia-se o ciclo aí de uma frustração. É nesse ponto, né, que nascem os pensamentos obsessivos e as pessoas que muitas vezes a gente atende relata que começa a ter obsessões, prazeres, fantasias, né, com outras pessoas e até vícios de pornografia e outras coisas que levam a uma separação. Então, a gente estuda até nas neurociências, né, algo comprovado no comportamento compulsivo, principalmente relacionado à sexualidade, eles ativam áreas no cérebro que nós entendemos que são áreas que é o mesmo circuito da dependência química. Ou seja, existe uma dependência, muitas vezes, quando a pessoa começa a ter alguns comportamentos, né? E há uma ausência do controle emocional. E não se há mais diálogo, e sobre a vida sexual, então, vira uma bomba relógio, né? Os casamentos. Eu me lembro de alguns casos, né? Casos clínicos que homens, né? Casados há muitos anos, há mais de 10 anos, e que um certo dia falou, eu não amo mais minha esposa, não sei o que eu estou sentindo, não sinto mais atração, e tem muito tempo que está acontecendo isso e tal, e com o tempo a gente descobriu que, na verdade, aquela pessoa ela estava alimentando durante anos o hábito, por exemplo, de masturbação e pornografia. Então, um homem casado que muitas vezes ele acabava entrando nesse desejo, digamos, egóico, e ele confundia a atração física com a verdadeira conexão, né? E aí a gente desmistificou essa questão, segundo aquilo que ele apresentava em sessão, e a gente começou a ajudá-lo a reconectar a sua emoção, né? Reconectar, inclusive, as suas crenças reais, né? Não aquelas crenças que estavam paralisando, né? E houve uma restauração desse casamento, porque também houve um apoio importante da esposa, no caso, né? Então, é importante se dizer, né, como já dizia William Shakespeare, né, nós somos incompletos e incompletáveis.
E isso está no DNA do ser humano, né? Nós temos o ledo engano de achar que o outro vai nos completar. É muito comum a gente achar que existe a tampa da laranja, né? A tampa da panela, a cara metade. Essas frases são muito bonitas e existem muita sinceridade nisso, né? Mas nós somos incompletos. A verdade é essa. Não será uma pessoa que irá nos fazer completar, né, 100%. Então, é, não é fácil estar só, né? É ótimo a pessoa, muitas vezes, ter um relacionamento, mas esse relacionamento deve ser nutrido. E devemos tentar viver, né, do modo mais saudável possível, sem expectativas, eu sempre digo, expectativas neuróticas. O que seria isso, né? Sabendo que nada melhor do que um dia após o outro, né? E desenvolver aí a maturidade do casal. Isso é muito importante. Agora, me conta uma coisa, Salviano. Existe comprovação de que alguns casamentos têm mais chance de dar certo? Existe sim, né? Alguns casamentos, a probabilidade de dar certo estatisticamente são aqueles casamentos que existe uma programação, existe já um percurso de maturidade no namoro, no noivado, e aí existe todo um conhecimento prévio um do outro, e obviamente isso facilita muito, né? Ninguém vai comprar, por exemplo, um carro e não sabe nenhuma especificação daquele carro. Por mais esdrúxulo que seja esse exemplo, né? Mas eu não estou falando aqui do test drive, mas eu estou falando da questão de entender o funcionamento, né, da máquina, entender como o outro pensa. É, Esse relacionamento inicial é muito importante. Mas diversos estudos também apontam que casais que compartilham valores fundamentais, como falar a verdade, respeito um ao outro, manter práticas de espiritualidade, que envolve perdão, que envolve gratidão, né? Isso tudo tem um peso, né? Dá uma estabilidade conjugal. É bom frisar, né, que a palavra aqui que eu disse é prática, né? Prática dos valores. Não é apenas ter valores, é praticá-los. Não adianta apenas a pessoa saber o que é certo e não praticar, né? Alguns estudos, inclusive nos Estados Unidos, um dos estudos no Journal of Family Psychology, por exemplo, teve um estudo que revelou casais que praticam espiritualidade juntos, frequentemente, e até mesmo que vão a grupos de casais, eles têm mais tolerância, maior tolerância emocional um com o outro, né? É menor o índice de infidelidade e mais disposição para o perdão. Então, quando a pessoa está ligada no universo de outras pessoas que valorizam, né, essas questões de perdão, de respeito e etc., tudo isso vai ajudar, né, no processo aí do casamento para que ele possa ser mais duradouro e dar certo. E eu tenho que dizer que a espiritualidade ela fortalece a ideia de que o casamento é mais que um contrato. É uma aliança, né, baseada em respeito, em fé, em sacralidade. Esses valores são importantíssimos. Quando os dois enxergam, né, o relacionamento como uma missão de vida, por exemplo, e não apenas como uma fonte de prazer pessoal, a união ela é mais profunda, né, e ela pode entrar nessa estatística de ser bem-sucedida. Me lembro aqui um outro exemplo, né, de uma senhora que atendi, que a queixa era que iria separar do marido porque havia uma certa frieza, né? Mas durante a terapia, conforme ela havia dito, né, que havia se afastado de uma determinada espiritualidade que ela defendia,
Então, dentro da terapia, isso é bom eu deixar bem claro, né? Somente quando o paciente revela que aquilo é importante para ele, passa a ser um objeto de estudo para o psicólogo, e aí nós nos aprofundamos nessa questão e levamos a pessoa a entender que aquela é a vida que ela quer para ela. E nós a respeitamos e aí conduzimos da melhor maneira possível. Incentivamos a retomar a vida que ela quer de fato, né, que trará para ela uma qualidade de vida. E ela passou a fazer ali as suas preces e pelo marido e com o marido, em vez de só criticá-lo, por exemplo, e começaram a ter aí momentos semanais de prática de espiritualidade. Juntos, aí eles conseguiram. Depois de 2 meses, ela começou a relatar que ouviu coisas que jamais tinha ouvido, e que passou a ser mais carinhosa e receber mais carinho, e até retomaram aquela intimidade, né, que já não havia mais entre o casal. Isso não é, posso dizer assim, uma mágica, né? Isso é uma mudança de postura. Quem não tem essa mudança, infelizmente, está fadado ao fracasso. O casamento é uma oficina, né? Uma oficina de transformação. Eu me lembro que eu fui a um local dar uma palestra sobre casais e um dos slides que eu mostrei foi uma placa escrito "Estamos em obras". Ou seja, nós sempre vamos. Quem é casado sabe disso. Não existe um casamento perfeito 100%. Nós estamos sempre em obras, né? Não devemos nos iludir que nós vamos entrar na vida da pessoa e vai acabar essa chamada obra aí, né? Estamos sempre um ajudando o outro. Não existe pessoa perfeita. É preciso ter coragem para a gente entrar nessa obra, né? Que não tem fim. É uma obra que vem os filhos, é um outro contexto, vem netos, é um outro contexto. Então, é mais ou menos por aí. Agora, Salviano, quais são as atitudes práticas que um casal pode tomar hoje para manter o casamento saudável e vencer as tentações do ego, da rotina e do prazer descontrolado? Ótimo. Também é uma prática que a gente sempre procura passar, né, em palestras e em atendimentos, propor, né, que o casal, né, eles tenham uma espécie de decálogo de atitude para um casamento saudável, né? O que seria esse decálogo? É um outro tipo de casamento, é a psicologia com os valores, né? Inclusive com a espiritualidade também. Então, a gente sugere, primeiro, que dialogue diariamente, mesmo nem que seja por 10 minutos, diariamente, não ficar sem dialogar, né? Isso aí, compartilhar sonhos, projetos. Segundo, praticar elogio genuíno, né? Se gostou, diga, olha, gostei, ficou muito bonito esse cabelo, a sua maquiagem está boa, olha, esse vestido não está bem, olha, esse vestido está bem, olha, você está muito bem, olha, você... falar mesmo, praticar o elogio um para o outro. Fazer algo junto, assim, toda semana, caminhar, cozinhar, orações, ir a grupos, aquilo que valoriza o casamento, né? Em quarto lugar, evite comparações com outros casais. Isso é um péssimo hábito. Ah, fulano faz isso, a fulana faz aquilo. Não se compare, né? É o mesmo que trazer exemplos até de familiares para o casamento, né? Isso, infelizmente, a história aí de muitos diz que isso é algo prejudicial, né? Em quinto lugar, a gente pode falar que cuidar da aparência um do outro, né? Cuidar dos dentes, cuidar do cabelo, cuidar do corpo. Tem pessoas que isso é muito mais comum no homem, né? Quando ele conquista, ele perde um pouco essa vaidade boa que deveria continuar, né? A gente brinca, né? Que o camarada casa, daqui a pouco ele está barrigudo, está ali, e ele não tem mais aquela, digamos, obrigação, porque ele já conquistou. Isso é um grande engano, né? Ele tem que estar sempre conquistando, e assim serve também para a esposa, que precisa cuidar-se,
né? Cuidar-se da maneira que ela gosta de ser cuidada, que o marido gosta de vê-la e vice-versa. Desenvolver também um projeto comum, ou seja, um legado, né? Escrever um legado. Eu sempre tenho incentivado as famílias a escrever mesmo, colocar qual é o legado da nossa família, o que que você tem para o futuro dos seus filhos, ou se você não tem filhos, qual é o legado do seu casamento, né? Vocês se uniram para quê? Qual é o objetivo dessa união? Exercer perdão, podemos dizer que também cai aí em 7º lugar nesse decálogo, né? Infelizmente, não há quem acerte sempre. As palavras ásperas, os mal-entendidos, muitas vezes acontecem entre os casais. Então, é dizer, olha, me perdoe, me desculpe. Isso é muito nobre de ambas as partes quando acontece, né? Em 8º lugar, podemos dizer, evitar o uso, né, de desculpas na hora do sexo, por exemplo, né, evitar usar o sexo como uma arma de punição. É muito comum a gente ouvir alguns maridos falar, puxa vida, na hora da relação ela tem dor de cabeça, ela tem isso, tem aquilo, e vira uma troca de moeda, né? E, na verdade, isso é muito cancerígeno, posso dizer, para o casamento. Assim como o homem também, né, se atentar às preliminares, que é aquilo que todas as mulheres gostam, né? Isso é muito importante. Em 9º lugar, diria que é cultivar a espiritualidade em casa, junto aos filhos, se tiverem, né? Então, aquilo que eu falei no início, é prática, não é apenas algo assim que se fala de vez em quando, é cultivar, é como se fosse uma flor. E também sejam melhores amigos uns dos outros, né? Antes de serem amantes, sejam amigos. Isso é muito importante. Quando o casal ele entende que o amor é uma escolha diária e não só emoção, ele amadurece. Então, a paixão ela volta a ter aqueles ciclos gostosos, mas o amor ele precisa de cuidado diário, né? Tudo isso é muito complexo. E é o que a gente tenta passar quando nós recebemos pessoas que estão sofrendo com um casamento frio, que não tem mais carinho, que não tem mais respeito, muitas vezes, e as pessoas optam por aquilo que aparentemente é o mais confortável, que é a separação, que é a desistência. Mas, assim, com todo respeito a cada caso, né, na maioria esmagadora das vezes, é o ego que está falando mais alto, e a pessoa ela não quer assumir os seus erros, ela não quer, de fato, consertar nem buscar ajuda. E aí fica difícil. Casar não é fácil, né? Permanecer casado, muito mais ainda, é difícil, né? É um ato de coragem. Tem que ter perdão, tem que ter fé, e quando os dois decidem lutar juntos e não viver assim numa contramão, nem muito menos uma queda de braço, né? Dá certo, se a pessoa realmente quiser e amar a outra. Isso nós sempre estamos falando e reforçando, né? Que o amor ele amadurece, ele floresce e ele cura. O ego, infelizmente, vai gritar, mas o amor ele é sacrificial e é um amor que salva, né? Que muda a pessoa. Então, eu até aproveito para dizer para os ouvintes, né, que se existe alguém enfrentando dificuldades, não desista sem lutar com as armas certas. Procure ajuda, terapia, espiritualidade, decisão pode restaurar o que parece perdido. Muito bem, Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante. Salviano, as pessoas que quiserem encontrá-lo nas redes sociais, como é que faz? Psicólogo _online, ou pode ver meu YouTube, que é @psicólogo, com letra maiúscula, tudo junto, psicólogo palestrante. Muito bem, Salviano conosco aqui na programação da Auriverde, volta na semana que vem. Abraço para você, Salviano. Um abraço. Valeu.